Hoje vamos falar sobre os P's programadores da nossa mente. Sim, P's programadores, ou seja, pais, professores, políticos, padres, parentes. Já reparaste? Todas estas pessoas são os P's programadores da nossa vida. Principalmente pais e professores, visto que maior parte da nossa infância e maior parte da nossa adolescência é passada com eles, ou com os pais em casa ou com os professores na escola. E são exatamente eles que programam a nossa mentalidade. Assiste a este vídeo até ao fim e eu vou-te ajudar a destravares a tua mentalidade para o próximo nível. E se tu não me conheces, eu sou Rodrigo Rodrigues, sou coach e tenho como objetivo principal, como propósito, como missão, despertar sobretudo nós jovens para uma vida muito mais incrível, para uma vida muito mais abundante, com muito mais felicidade, com muito mais sentimento de realização. Porque, sim, não sei se tu sabes, mas nós, na nossa infância, fomos programados com crenças limitantes, com traumas e com bloqueios. E tudo isso impede com que nós consigamos ver uma vida abundante. Não, estamos fechados naquela mentalidade limitante. Enquanto não abrirmos essa mente, não podemos expandir a nossa vida. E o meu objetivo passa exatamente por esse, por fazer com que sejamos pessoas melhores e que tenhamos vidas melhores, que contribuamos mais na vida dos outros e que tenhamos uma vida realmente incrível, realmente abundante, como Deus fez para nós termos. Se achas que este objetivo se encaixa na tua realidade, fica por este canal e alguma dúvida, eu estou aqui para te ajudar. E hoje vamos falar sobre os P's programadores. Eu tirei este conceito do ilustre, do incrível Pablo Marçal, ele é que fala sobre os P's programadores, mas faz total sentido. E porquê é que eles são os programadores da nossa mente? Vamos entrar um pouco sobre neurociência e entender como é formada a nossa mente. Quando nós nascemos, nós somos como um telemóvel, como um computador, com a memória totalmente limpa, sem nenhuma aplicação instalada. O que acontece é que, principalmente nos primeiros 7 anos, todas as aplicações são instaladas e a nossa memória fica cheia. Além disso, nos primeiros 7 anos, nós não temos a nossa parte consciente, a nossa parte racional, a nossa parte questionadora a funcionar. Ela está em formação. Em formação, ou seja, a ser formada. O que acontece é que todos os estímulos externos que nós recebemos, o que falamos, o que vemos, o que escutamos, o que sentimos, tudo isso é enraizado no nosso inconsciente. E a partir daí agimos em piloto automático com base no nosso inconsciente, com base em tudo o que nós vimos na nossa infância, tudo o que nós ouvimos, tudo o que nós sentimos. É como as aplicações. É instalada e a partir daí rodas com base nessa aplicação. O que acontece é que muito de nós, grande parte mesmo, a maioria, teve uma infância disfuncional. Talvez tenha visto, tenha sofrido violência, ouviu palavras menos boas, às vezes do género: és mesmo burro, não faz nada de jeito, está mas é quieto, és um chato, nunca vai ser ninguém. Ou talvez tenha escutado: cuidado, filho, ricos são gananciosos, olha que dinheiro é sujo, olha que ricos não vão para o céu. Só que todas estas frases, todas estas situações dolorosas ficaram enraizadas no nosso inconsciente. Ou seja, são as nossas programações. E a partir daí, toda a nossa vida vai rodar com base nessas programações. Com base no que nós vimos, com o que nós ouvimos e principalmente com o que nós sentimos. Mas outro problema é principalmente
o que nós vemos na nossa infância. Já reparaste? Outro grande programador é a televisão. Televisão, jornais, novelas, tudo isso programa muito a nossa mente. Porquê? Porque, afinal, quantas horas por dia tu passas a ver televisão, a ver filmes, ou talvez os teus pais a ler o jornal, a ver o jornal à noite, à hora do almoço. Tudo isso, sem que tu te apercebas, está a programar a tua mente. Só que reflete comigo. O que é que passa nos jornais? Será que passa coisas boas ou coisas menos boas? Eu não vejo muito, ou melhor, não vejo nada, só de vista a passar, jornais. Mas eu sei que no jornal só se fala de crises, só se fala de guerras, só se fala de problemas. Não vês nada bom nisso. Ou seja, o que é que tu estás a programar na tua mente? Crise, problemas, situações menos boas. Como é que a tua vida vai girar? Vai girar nessa programação que está a ser instalada em ti. Sim, tudo isto é um jogo. E se tu não aprenderes os códigos do jogo, tu sempre vais ser dominado por quem entende do jogo. O que eu quero é exatamente que tu entendas o jogo, que tu aprendas os códigos e que tu sejas o dono do jogo e não a marioneta, a vítima de quem percebe, dos grandes players do jogo. E o que é que nós vamos fazer para reprogramar essa nossa programação de infância? Sim, porque a parte boa é que é possível. Tu nasceste limpo, foram colocadas programações, só que tu hoje, se decidires e se quiseres, podes desinstalar essas aplicações, essas programações, instalar uma programação nova. É exatamente isso que eu quero em ti. Que tu instales a programação da abundância, da prosperidade, do crescimento, da vida incrível. Mas antes disso, vais desinstalar a programação de infância, da escassez, da falta, da tristeza, do ódio, de que nunca vais ser ninguém. Como é que nós vamos instalar essa nova aplicação? Ou seja, essas novas crenças. O primeiro passo é tu questionares a crença antiga. Todas aquelas crenças, aqueles pensamentos que te limitam, que te impedem de evoluir, tu tens que questionar esse pensamento. Porque sem questionar-se, sem o colocares na dúvida, tu não vais arranjar outro pensamento. Porque tu tens aquele como fiel certeza, fiel verdade. Imagina que tu tens o pensamento, a crença de que ricos são gananciosos. O primeiro passo que tu tens que fazer é questionar-te. Será que os ricos são mesmo todos gananciosos? Será que não existe ricos bons? Podes inclusive começar a investigar. E o que é que vais encontrar? Assim como eu encontrei. Vais ver que existem ricos, sim, maldosos, gananciosos. Como existem pobres, maldosos e gananciosos. Só que vais ver que a maioria das pessoas ricas, das pessoas bem-sucedidas, elas não são gananciosas, não. A maioria, inclusive, doa milhões e milhões de euros para pessoas desfavorecidas. E desta forma, com esta informação, com este questionamento, vais cortar essa crença de que ricos são gananciosos. Porque uma analogia que eu quero que tu faças sobre uma crença é que é como ensina o Tony Robinson. É que a crença é como o tampo da mesa, que está suspenso em várias pernas. Tu tens a crença de que ricos são gananciosos. Só que agora foste ver, existem ricos que são pessoas boas. E essa crença nova, ricos são pessoas boas, cortou
uma pata desse tampo da crença de ricos são gananciosos. Vais ao outro lado, voltas a investigar outros ricos e vais ver, olha, este aqui também ajuda muitas pessoas. Olha a quantidade de milhões que ele doa. E cortas outra pata da mesa. E assim, passo a passo, vais cortando as patas da mesa e esse tampo que dizia ricos são gananciosos vai desabar, vai cair. É assim que tu eliminas, que tu ressignificas, que tu trocas uma crença, uma programação antiga. Não é o único método, existem outros, mas hoje focamos-nos apenas neste. Lembra-te sempre que existem os P's programadores, pais, professores, parentes, políticos, padres. Além disso, outro enorme programador é o que passa na televisão e nos jornais, as notícias, as novelas, os filmes. Tudo o que for julgado para ti que não te permita evoluir, que não te permita alcançar o próximo nível, deve ser questionado. Por exemplo, uma crença que eu tinha: ou nascias rico ou nunca ias ser rico. Só se roubasse, só se andasse em falcatruas é que ias alcançar riqueza. E eu questionei-me: será que todas as pessoas de sucesso já nasceram ricas? E comecei a duvidar dessa crença, comecei a investigar se era verdade, se não. E sabes o que eu descobri? Talvez no 98% das pessoas de sucesso, elas construíram esse sucesso. Elas vieram lá do fundo e construíram de grau a degrau. Poucas, muito poucas mesmo, vieram de famílias bem-sucedidas, famílias que já eram ricas. Elas construíram o seu sucesso. E assim, com estes questionamentos, eu fui cortando as patas dessa mesa que dizia: ou nasces rico ou nunca vais ser rico. E assim forma-se uma nova crença de que tu não defines de onde nasceste, mas tu defines para onde vais. Podes não ter nascido de uma pessoa, de uma família bem-sucedida, mas cabe a ti criar uma família bem-sucedida. Se este vídeo já está a ser útil para ti, vais deixar aquele teu grande, enorme like e vais partilhar com duas pessoas que tu queres levar para o próximo nível. Porque lembra-te sempre que acompanhados vamos mais longe e que juntos somos mais fortes. Nosso principal propósito aqui na Terra é exatamente ajudar o maior número de pessoas. Por isso, eu estou-te a pedir para partilhares com duas pessoas, mas se quiseres partilhar com muitas mais, sente-te à vontade. E para finalizarmos este vídeo, e ainda falando sobre crenças, por exemplo, Tony Robbins, um dos maiores, digamos, transformadores de pessoas atualmente deste planeta. Ele faz eventos talvez com 500 mil de pessoas. Tu sabias que na infância dele ele era pobre? Ele inclusive recebia doações de outras pessoas. No dia de ação de graças, que é um dia em que se doa alimentos, ele era uma das pessoas que recebia alimentos. E hoje em dia é um dos maiores players do mercado, um dos maiores transformadores de pessoas deste planeta. Outro grande, enorme, nem sei onde está. Está aqui. Outro enorme, Paulo Vieira. Talvez, se calhar não maior do que o Tony, mas melhor do que o Tony. Não estando aqui a comparar um com o outro,
mas outro enorme player que transforma pessoas. Ele passou dificuldades. Ele chegou a ter que doar o seu cão, o seu pastor alemão, porque não tinha dinheiro para comprar comida para o cão. Já reparaste nisso? E nós, a maioria de nós, eu achava que eles eram grandes porque já tinham nascido grandes, já tinham vindo de pessoas, de famílias bem-sucedidas. Só que ler, estudar a vida deles fez-me questionar essas crenças e ver que afinal nada disso era verdade. E que se eles conseguiram, tu também consegues. Se eles conseguiram, qualquer um consegue. Por isso, qual é aquela crença que te está a limitar de alcançar o próximo nível neste momento?